petição protocolada. Protocolei a petição, Jéssica, mesmo sem contrato. Ótimo. Você fez sua etapa. Você, advogado, já sabe, você fez de forma preparadíssima. Você fez o que a gente deveria fazer. Procedimento administrativo, mostrou ao judiciário que o cliente tentou de todas as formas, mas não conseguiu. E por isso acionou o judiciário. E aí você foge de advocacia predatória, litigância de má-fé. Tá? Fica aí a dica, bora lá. Segunda etapa. Petição protocolada, chegou a contestação do banco. Por que eu estou fazendo toda essas etapas? Até para você entender, quando a gente fizer análise de jurisprudência, como a gente sempre vai fazer agora toda terça, às 19h07, você tem uma obrigação aqui comigo no YouTube, você vai estar comigo sempre ao vivo, que eu vou fazer essas análises, tá certo? Então, o que eu quero falar para você é que, nesse caso específico, o banco, na contestação, ele trouxe o documento. Ele apresentou a contestação. E quando ele apresentou a contestação, eu estou até com alguns documentos aqui, deixa eu até pegar aqui em tempo real, estamos no escritório, de fato, né? Estou no meu escritório. Então, o banco apresentou. E quando ele apresentou o documento, o advogado, que ele começou agora, ele já fica o quê? Nervoso. Quando ele olha que o banco juntou a documentação, que está ali, o contrato assinado, advogado iniciante faz logo o quê? Meu Deus, o banco juntou. Então, a cliente está mentindo para mim. Eu não disse que o cliente assinou? Eu disse, o cliente assinou. Aí, o banco juntou o contrato. Advogado despreparado é assim. Mas advogado que está aqui comigo nessa aula, advogado que está junto sempre comigo, junto no método CIA, na pós, no CIA Evolution, já sabe que ele pode juntar o que ele quiser. Eu vou impugnar todos os documentos trazidos na contestação. E aqui fica a primeira dica para você. Impugne todos os documentos trazidos na contestação. Mesmo que você tenha a dúvida ou então você tenha a certeza que o cliente assinou o documento. Por quê? Sempre vai caber, tá, a instituição financeira a trazer a veracidade do documento. Então, é ônus da instituição financeira trazer a veracidade do documento. Então, a partir do momento que você, como advogado, impugna a documentação na contestação, o banco vai ter que comprovar por A mais B que aquele documento é verdadeiro. E é isso que eu quero mostrar para você agora que está aqui, presta atenção. Qualquer documento trazido em sede de contestação, em sede de petição nova, com novos documentos, impugne tudo, tá certo? Você vai impugnar todos os documentos. Eu estou falando isso porque você vai impugnar a partir de agora. Porque você está nessa aula e você vai impugnar tudo. Então, o que foi que aconteceu nesse caso do Tribunal de Alagoas? E que o advogado, ele foi muito esperto, com certeza é meu aluno, né? Eu já fico feliz. E aí eu quero dizer para você o que de fato ele fez. Eu vou até abrir já cirúrgico no que aconteceu nessa jurisprudência específica para você entender, tá? Bora lá, deixa eu compartilhar aqui com você. Ó, no próprio inteiro teor da jurisprudência dessa decisão do TJ de Alagoas, ele diz aqui, ó, vale ressaltar, deixa eu até trazer um pouquinho mais para baixo aqui. Ó, ele diz aqui, ó, vocês estão vendo em tempo real aí também, tá? Vale ressaltar que a regularidade da contratação de empréstimo consignado depende da juntada aos autos do instrumento contratual devidamente assinado e do comprovante válido de transferência de valores para a conta bancária de titularidade do consumidor. O advogado, ele foi cirúrgico mostrando que não caiu nenhum valor na conta da cliente, a cliente não fez aquela contratação de empréstimo consignado porque não caiu nada. Então, é importante você trazer todos os detalhes na petição inicial, porque quando chegar a contestação do banco, você vai ser cirúrgico também para poder trazer de forma detalhada e rebater os pontos, tá? E aí, o que é que acontece? O próprio juiz disse aqui, ó, analisando os autos, verifico que a instituição financeira juntou o contrato, aí ele trouxe o número do contrato, a página 34 a 47. Contudo, o consumidor, tanto, presta atenção no detalhe, tanto na petição inicial, quanto na impugnação à contestação, não reconhece a contratação. Para tudo, porque eu quero parar nesse momento e eu quero mostrar uma situação. Pegou esse detalhe? Qual é o detalhe? O consumidor, ele alegou que não reconhece a assinatura tanto na petição inicial, quanto na impugnação à contestação. Então, está batendo as informações. É justamente isso que você, advogado, deve se preocupar. Você, advogado, você tem que trazer os seus argumentos para que bata tanto na petição quanto na impugnação à contestação. Então, você tem que estar realmente
entendendo o caso do cliente para poder reforçar essa situação em relação à impugnação dos documentos, tá? Às vezes eu quero falar tanta coisa para vocês que a cabeça vai bugando, né? É porque é muita informação, de fato. Mas bora lá. E nesse caso, o advogado, ele foi muito correto, porque ele disse na petição que a cliente não reconhecia. E quando chegou o documento através da contestação, que o banco apresentou, ele continuou dizendo, minha cliente não reconhece essa assinatura. E ele seguiu com esse argumento, e esse argumento forçou o juiz a dar a perícia. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, por isso que eu estou abrindo esse tema específico hoje, para mostrar para você que o bom advogado, ele tem que ter um argumento tão específico e tão detalhado para provocar no judiciário o pedido de perícia. Porque nosso judiciário, a gente está vendo em tempo real, está tendo muito indeferimento de solicitação da perícia. Então, para a gente forçar essa solicitação da perícia, é necessário que você argumente da forma correta. Você traga os pontos de forma correta, mas não se preocupa não. Porque eu vou trazer um tópico para você forçar a instituição financeira a trazer, tá? O documento correto, e se ele não trouxer, o judiciário vai dar sim a perícia para você como advogado. E vai forçar aí vai trazer, de fato, mostrando que houve manipulação daquele documento. E já fica um alerta a todos os advogados que atuam no nicho do direito bancário. As instituições financeiras manipulam muito o documento. Cuidado, tá? Não só a instituição financeira, tudo. Mas a instituição financeira, de fato, manipula muito o documento. Então, preste atenção. E aí, o que aconteceu? Vamos seguir aqui com a explicação do inteiro teor dessa jurisprudência. Eu vou compartilhar o número da jurisprudência, tá? Analisando os autos, verifico que a instituição financeira juntou o contrato, contudo, o consumidor, tanto na petição inicial quanto na impugnação, a contestação não reconheceu a contratação. Então, você também vai ter que segurar até o fim, dizendo que o cliente não reconhece aquela assinatura. Nesse caso aqui, foi assinatura, tá? A gente não está falando contrato digital, assinatura digital. Essa foi a assinatura manuscrita. Eu vou trazer uma análise de jurisprudência de manipulação de documento com assinatura digital, que é essa que é uma das melhores. Eu sempre digo, né? Eu adoro essa parte de fraude, então vou trazer muito conteúdo para vocês. Então, outro ponto importante, aí eu trouxe aqui, ó. Ademais, a parte autora questionou a assinatura posta no contrato em sede de réplica, destacando que desconhece o empréstimo realizado, destacando a divergência, veja que o advogado foi cirúrgico. Ele destacou, de fato, que não reconhecia o empréstimo, que tinha uma divergência, e ele mostrou a divergência no documento do cliente. Ele trouxe o documento do cliente mostrando que era diferente do documento que o banco trouxe como assinatura do cliente. Então, deu para deixar de forma muito clara para o juiz que realmente não era a assinatura do cliente. E aí ele fez o quê? Destacou a divergência nas assinaturas e no suposto contrato fraudulento, de maneira que não reconhece como sua assinatura ali presente, afirmando que é divergente das que constam da declaração e de seu documento de identificação. Então, o advogado bom, você vai ter que ser cirúrgico também. Você vai ter que pegar de forma bem específica, faz o print do documento do cliente, traz, gente, real, prática de escritório. Tô aqui no escritório, tá? Tô aqui com vocês. Prática real. Ninguém vai abrir anexo, não. Juiz, assessor não vai parar para abrir anexo, não. Ele só lê a petição. Então, o que você puder trazer de recorte na petição, chamando a atenção, para depois ele ter a curiosidade de abrir o anexo, é mais importante. Então, faça isso na sua petição, na sua impugnação à contestação. Já traga o recorte, pelo menos, da assinatura, mostrando que é diferente. Bote a assinatura do documento do cliente, bote a assinatura do contrato, bote a assinatura da procuração que o cliente assinou. Teve uma situação aqui no escritório que eu fiz o cliente ir para o cartório assinar 3 vezes, e essa assinatura do cartório eu peguei e trouxe no processo nos autos. E isso, eu consegui uma procedência por conta disso. Às vezes o advogado ele tem que ser estratégico. Então eu estou aqui para trazer para você de forma bem estratégica essa situação, tá? Esse caso dessa cliente, ela não é analfabeta. Quando tiver uma pessoa que realmente não sabe ler e escrever, eu vou falar para vocês, tá? Ela tinha discernimento, ela tinha conhecimento, mas ela não fez um empréstimo consignado. Aqui é uma falsificação por assinatura manuscrita. Pegou a canetinha, foi lá e assinou o contrato. Então, esse ponto de análise de jurisprudência que estamos fazendo nessa aula é em relação a esse ponto, tá? Então,
O que é importante? Cirúrgico, detalhe. Mostra de forma detalhada para o juiz entender e ver logo de cara que, de fato, aqui precisa de uma perícia. E nesse caso, como vocês sabem, cabe à instituição financeira, sim, comprovar a autenticidade da assinatura daquele documento, né? A gente tem o RESP, aí vocês sabem, 1061, que esse tem que ter em todas as peças no nicho do direito bancário. E aí, nessa decisão, ele trouxe até fundamentos, também, de 2021, do STJ, justamente falando que cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade. E aí, eu quero que você entenda que, com essa análise, com esse detalhe de riqueza que o advogado trouxe, a impugnação à contestação, o juiz nomeou o perito. Então, ele conseguiu a perícia que ele tanto queria. Então, ele conseguiu a perícia. Na perícia realizada, o perito mostrou no laudo que, de fato, foi uma falsificação por imitação servil à assinatura questionada. Validou que a assinatura era falsa. Prestou atenção a esse detalhe, mas o advogado ele só conseguiu que o juiz nomeasse o perito porque ele trouxe de forma detalhada, ele foi cirúrgico, ele trouxe detalhes mostrando que realmente aquela assinatura era muito diferente. Dica estratégica para quem vai alegar fraude de cartão de crédito, empréstimo consignado, seja qual for a fraude, não entre em juizado, vá para a justiça comum, tá certo? Essa é a dica estratégica. Só existe uma situação que quem já me conhece sabe que eu trago isso de forma clara, e nosso judiciário já tem várias decisões que cabem em juizados especiais. Qual é a situação, a única situação que cabe em juizados especiais? Quando a assinatura ela é tão grosseira que qualquer pessoa, a olho nu, consegue identificar que não é a assinatura daquele consumidor. Esse é o único caso específico que alguns tribunais vêm acolhendo juizados especiais. Tá certo? Mas, no geral, todas as ações devem ser ajuizadas na justiça comum. Porque, senão, no juizado você não tem a capacidade de pedir a perícia. O juizado não tem essa complexidade, não vai trazer esse perito, porque não cabe ao juizado. Só na justiça comum que a gente consegue fazer provas complexas. Tá certo? Entenderam?